Deus seja sempre louvado. Amém. Nós surpreendidos, irmãos, pelo trabalho na obra, não é? O Senhor prepara nesta manhã de estar aqui junto da mocidade, da irmandade, os que estão em casa também. E neste momento tão ímpar que a obra de Deus vem vivendo, nós estamos passando. E nós, irmãos, quando começou toda essa pandemia, imaginávamos que era algo tão rápido. Creio que todos imaginaram, os que estão em casa também, há 15 dias, um mês nós estamos de volta. E passou todo esse tempo. E nós estamos vendo todas as mudanças que Deus vem fazendo. As mudanças de comportamento no mundo, a mudança de comportamento na forma de pensar. E hoje nós estamos aqui nesta reunião de jovens, pela graça de Deus, muitos em casa. Ainda eu tive o prazer de, nesta noite, os meus netinhos ir dormir em casa. E eu não sabia que viria a reunião de jovens até ontem, então tinha combinado deles dormir em casa ontem, para hoje assistir a reunião em casa junto com eles. Mas veio o convite mais tarde, não é? Então eles dormiram, mas eu não estou assistindo a reunião de jovens em casa com eles. Mas eu estou participando junto com eles lá em casa. E quantos, sem saber o que está acontecendo, vão perdendo um pouco a esperança, que está demorando muito. As coisas não estão acontecendo como se imaginava. Muitas crianças nós já estamos atendendo com dificuldades para continuar o pensamento firme, meio sem esperança, vendo os pais chorar. Mas o Senhor, Ele cuida, querida mocidade, a irmandade, as crianças que estão nos ouvindo. O Senhor, Ele cuida de nós, mais do que aqueles que estão conosco podem cuidar. Irmãos, não tem como negar que nós confiamos no Pai. Nós, como criança, entregamos a nossa vida para os pais. Chegando a ponto, né, irmãos, de quando são pequeninos, a gente coloca eles em cima da mesa e fala, pula. E eles abrem o bracinho e pulam. E a gente pega debaixo do bracinho deles. É uma confiança tão grande. Qualquer coisa que acontece, a gente já grita, mãe! Porque é a confiança. E assim deve ser. E as crianças continuam confiando que mesmo com todas essas dificuldades, o papai e a mamãe vai resistir tudo. Vai estar firme. Não vão deixar de cuidar de vocês. E quando nós somos na nossa casa, uma família de 10 filhos. E quando eu estava com 6 para 7 anos, o Senhor passou lá na nossa casa e levou o papai, recolheu o meu papai. E nós ficamos os 10 irmãos com a minha mãe. Minha mãe, uma mineirinha baixinha, irmãos, assim, fofinha, lindinha, cuidava de nós, doutrinava nós, nos ensinava a amar o Senhor. Viu, crianças? Minha mãe continuou firme. Mas passados tempos, numa reunião de jovens, para as crianças ver como Deus cuida de nós, eu já meninão assim de 12 anos, o cooperador de jovens falou para as crianças, as pequeninas que não sabem ler, vocês vêm aqui que hoje Deus vai visitar, depois da palavra, sobe no púlpito, que Deus vai visitar vocês. Ah, irmão, quando falou que era para visitar, as criancinhas saíram tudo correndo e eu já maiorzão lá, corri também, que era para Deus visitar. Subi, fiquei lá no meio deles. E aquela manhã Deus me deu a virtude do Espírito Santo. Saí chorando da reunião de jovens. Fui para casa. As minhas irmãs já moças, à tarde, era um domingo de reunião da mocidade, foram para a reunião da mocidade. E ficamos os menores, eu, meu irmão, minha irmã menor, em casa, não íamos ainda. E a minha mãe me chamou, puxou uma cadeira na cozinha, sentou na cadeira,
me chamou, me sentou no seu colo e disse para mim: Marquinhos, as tuas irmãs me contaram que Deus te visitou na reunião de jovens. Falei: é verdade, mãe, eu senti algo tão gostoso, nunca tinha sentido isto. Então, Marquinhos, a mamãe estava orando para Deus te dar a tua independência espiritual. A partir de agora, a mamãe não vai mais orar por você, porque você entendeu o que é a presença de Deus. Quando você tiver necessidade, você ora que Deus vai ouvir a tua oração. Eu olhei para minha mãe, assustado, ela me abraçou, chorou e falou no meu ouvido: filho, se guarda do mundo, porque Deus vai se usar de você na palavra, você vai pregar a palavra na casa de Deus. Me abraçou, chorou muito, me colocou a brincar novamente. Passado pouco tempo, eu estava lavando louça para ela de manhã, quando ela caiu, fez um barulhão numa bacia de alumínio que usavam, e ali suspirou e o Senhor a recolheu. Realmente ela não orou mais por mim. Ficamos nós sem o papai e sem a mamãe, mas a mocidade e as crianças que estão ouvindo, e no meio dessa pandemia todos assustados, acreditem que Deus cuida de nós. Deus cuida da tua vida, Deus cuida da tua educação, Deus cuida da tua formação, Deus cuida do teu futuro. Não deixe de amar o Senhor, mesmo com fraquezas, com lutas. Lembra-te da reunião de jovens, do verso recitado, que o Senhor vai cuidar de vós, porque as crianças podem ficar um momento sem esperança, mas saiba que Deus, Ele coloca a fé no teu coração de tal maneira, que você vai entender, mesmo criança, na vida eterna. Irmãos, mesmo como criança, acredita na vida eterna, mocinho, porque o menino ainda. E quando chegou o dia das mães, todo mundo dando presente para o dia das mães, e nós não tínhamos mais a nossa. E lá na escola fazia os presentinhos, fazia aquelas lembrancinhas. E sem a mãe, como que ia fazer? Eu não ia fazer o meu, mas eu fiz o meu. E o Senhor me deu a graça de entender. Cheguei em casa, me tranquei no quarto, que lá em casa tinha um quartinho que era separado. Tranquei a porta, pus o meu presentinho em cima da cama, me ajoelhei e falei: mãe, não tenho mais a senhora aqui, mas na reunião de jovens eu aprendi que a senhora foi para o céu, que vai voltar um dia, e eu aqui estou com o meu presentinho dando para a senhora. No dia que o Senhor voltar com a senhora vai ver que eu fui um filho que eu nunca esqueci da senhora. Glória ao nome de Deus. Então a mocidade, as crianças, acreditem na vida eterna. Aleluia. Acreditem que na volta do Senhor nós vamos nos reencontrar para a vida eterna. Então eu glorifico a Deus por ter vivido debaixo da graça do Senhor, e nesta manhã surpreendido por estar aqui diante de toda a irmandade, aqui de toda a mocidade, as crianças louvando e glorificando ao nome do Senhor. O Senhor cuidou da nossa casa, nos deu os casamentos a todos os filhos dos meus pais, já todos, irmãos, somos avós, e o Senhor vem cuidando de nós até o dia de hoje. Então as crianças que estão aí assustadinhas, acreditem que Deus vai cuidar de todos os seus filhos. Bendito seja Deus. Por tudo Deus seja louvado. Amém. Glória ao nome do Senhor. Vamos ler a santa palavra de Deus no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 13. Evangelho escrito por Mateus,
no capítulo 13, no parágrafo do verso 24. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Deus Pai. As crianças façam bastante atenção à leitura, tá bom? Que a reunião de jovens é bem voltada às crianças e a mocidade vai entendendo junto a palavra de Deus. A parábola do trigo e do joio. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Somente esses versos. Amém. Glória ao nome do Senhor. Agora, querida mocidade, as crianças que estão em casa ouvindo a Santa Palavra, e nós que aqui estamos, nós faremos todos como crianças para ajudá-los em casa a entender o conteúdo da Santa Palavra que Deus nos manda. Parábola que aqui nós acabamos de ler foram palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que ensinando os seus discípulos, irmãos, a gente vê que o Senhor tinha uma proximidade. O Senhor, ele viveu com os discípulos com uma vida bem próxima, aconchegado, de tal maneira que quando foi chegando no final do período em que o Senhor esteve com os discípulos, para que ele fosse preso, eles não tinham como identificá-lo, tamanha era a mistura dele com os discípulos, o seu jeito, a sua forma de viver, o seu jeito com seus discípulos que ele amava tanto. E ele escrevia de uma maneira muito simples, de uma maneira prática. Podem ver as parábolas que o Senhor escrevia de uma maneira que aqueles que era para entender, entendiam, de tão simples que eram. Os que não eram para entender, olhavam a simplicidade e nem entendiam o que o Senhor queria falar. Mas aqui nesta parábola, principalmente as crianças que estão ouvindo a palavra, vocês vejam aqui que o Senhor fez uma comparação, usando, irmãos, cereais, usando aqui ervas, dizendo às crianças: vejam, imagina um lugar com uma terra pronta, preparada para plantar, e o Senhor ali plantou a semente do trigo. Reparem, o Senhor plantou a semente do trigo, plantou coisa boa. O Senhor não planta coisa ruim. O Senhor, ele faz coisas boas na nossa vida. Então as crianças entendam que você também é uma plantinha de Deus, que o Senhor te plantou. Então representa dizer que você é algo bom,
é uma plantinha boa, o Senhor que te plantou. Mas passou o tempo, eles repararam que nasceu outra planta no meio, outra planta. Plantou o joio, imagine uma lavoura, plantou o joio, plantou o trigo, aliás, mas quando começou a crescer, tinha joio no meio, tinha joio. E aí então aqueles trabalhadores que estavam ali falou para ele: Senhor, não plantou? Tu não plantou o trigo? Plantei o trigo, mas agora tem joio lá no meio, olha lá, tem outras plantas. Ah, foi o inimigo que foi lá e plantou essas coisas ruins no meio. Glória ao nome do Senhor da minha lavoura. Aí aqueles trabalhadores: quer que nós vamos lá e já arrancamos o joio e deixa só coisa boa? Não, deixa os dois juntos, porque vai ser no final, na colheita, que eu vou separar. Se eu arrancar o joio antes da hora, vai vir o trigo junto, é no final que eu vou separar. O joio vai lá para juntar em molhos para se queimar. O trigo eu vou colocar no celeiro, que eu vou fazer coisas boas com o trigo. As crianças, a mocidade, vejam a grande diferença de estar no meio do povo de Deus. Você tem que se sentir e ser trigo, porque contigo, sendo trigo, haverá esperança na sua vida, porque o trigo representa um alimento muito usado no mundo inteiro. E se você for trigo, você vai ter esperança que alguma coisa boa vai se tirar da tua vida. Glória ao nome do Senhor. Então as crianças entendem agora, faz de conta que você é trigo. Pode pregar assim na reunião, né, irmão? Pode, dá licença. Faz de conta que você é trigo. Então, se você é trigo, tem um monte de coisa que dá para fazer contigo. Muita coisa. E mesmo sendo criança pequena, você já sabe, na sua casa a mamãe usa bastante trigo para fazer as coisas, bolo, fazer pão, fazer um monte de coisa com trigo. Olha, já vai vendo que você vai se tornando alguma coisa que tem utilidade. Dá para se servir de você se for trigo. Se for joio, só vai servir para o fogo. Agora, se for trigo, você vai servir para bastante coisa. Bastante coisa vai dar para fazer contigo. A única coisa que você tem que entender, que o trigo, ele só consegue ter as suas propriedades para ser utilizada se for misturado alguma coisa nele. Trigo sozinho ninguém come. Ninguém vai lá no armário e pega uma colherada de farinha de trigo e come. Alguém já fez isso? Horrível. Se você pegar uma colherada de farinha de trigo e pôr na boca, entope tudo, gruda tudo, você não consegue comer o trigo puro. Então você puro não vai ficar bom. Tem que misturar alguma coisa em você. A diferença que as coisas que mistura na tua vida tem que vir do céu. Coisa da terra misturada na tua vida vai ser uma receita ruim. Mas se vier do céu coisas para misturar na tua vida, vai dar coisa boa. Glória ao nome de Deus. E o trigo é tão simples e é tão poderoso no sabor. Tão poderoso no sabor, que se você misturar o trigo, olha, com um pouquinho de sal, colocar água, fermento e mexer, vira um bolo, um pão de água e sal. Simples, pouca coisa. Você quer ser um filho de Deus abençoado? Basta ser crente, ter o temor de Deus, pouca coisa. Já o inimigo não toca na tua vida. Já tem sabor, pouca coisa. E a Irmandade repara que o nosso dia a dia, ele é de pouca coisa.
Nós não conseguimos levantar na segunda, na terça, né? E já cheio de virtude, eu vou fazer, eu vou acontecer. Não, a gente levanta preocupado com a nota da escola, levanta preocupado que tem que estudar, levanta preocupado que vai pegar o metrô cheio, o ônibus lotado, levanta preocupado com o salário que está quase acabando. Mas se você levantar de manhã, acordar, lembrar de Deus, é o suficiente. É o suficiente. Este pouquinho que toma a tua vida, já não deixa o inimigo entrar na tua vida. Agora, se você levantar de manhã, logo cedo, 5:30 da manhã, 5 horas, com sono, foi dormir tarde estudando, levantou cedo para ir trabalhar, aí você quer um pouquinho mais de sabor no teu trigo, além de levantar, você vai lá, faz a higiene dos dentes, escova, aí você fala: Senhor, eu não vou sair para estudar, para trabalhar sozinho. Aí você vai lá na beirada da tua cama, ajoelha: Senhor, me guarda, Senhor. Os meus colegas estão querendo me levar para o mal. Eu sou trigo, eu preciso da tua virtude. Aí imagina, você já sai de casa com a lembrança do Senhor, com uma oração. Será que você já não pode dizer que é um pãozinho com recheio? Olha, irmão, um pãozinho com mortadela. Um pãozinho com manteiga, que gostoso! Misturou no trigo, ele aguça os seus sabores. Só que, irmãos, o trigo seco também não tem valor. Pode misturar açúcar, mistura manteiga, mistura no seu e põe ele no forno, não faz nada. Mas se você molhar ele, por leite, por água, por algum líquido, aí mistura o sabor do açúcar, pega no trigo, mistura todos aqueles sabores, aí o gosto do açúcar passa para o trigo, o leite faz uma liga só, e fica tudo saboroso. Então, o crente precisa ter virtude. Não adianta ser crente e você não conseguir dar glória a Deus. Precisa manifestar virtude, ter liga, está misturado, dá glória ao Senhor de toda a tua alma, porque as propriedades do trigo, Deus te plantou como trigo, te colhe como trigo. E aí então, no conselho da palavra, o Senhor também tem que te explicar por que você é provado. Ai, meu Deus, que tanta prova, os jovens já estão provados, é o menino provado. Eu, pela minha idade, não era para sentir angústia como eu sinto. Pela idade que eu tenho, não era para me viver preocupado como eu vivo. É porque isso é trigo. Não dá para fazer bolo com trigo inteiro. Tem que moer o trigo. Tem que dividir as suas partes. E por isso que às vezes você fica achando que é provado, mas não fica triste. É para que eu possa me usar de você. Eu sei que se te deixar você inteirinho, você não consegue orar. Eu sei que se deixar você com todas as propriedades carnais vigorosas, o mundo vai te arrastar. Então eu vou te moendo, mas na propriedade certa. Por que tanta prova? É porque o trigo, ele precisa de fogo para que apareça as suas propriedades. O trigo cru faz mal. Já comeram o pão cru? Enche o estômago. Bolo cru não dá para comer, ele não cresce. Mas depois que moe, mistura com os condimentos, põe no forno. Só que tem uma coisa, aqui tem irmãs, moças, tem irmãs também, tem irmãos que sabem disso. Quando a dona de casa põe um bolo no forno, ela vigia,
De quando em quando ela vai lá, acende a luzinha do forno. Vê a mamãe como faz. Acende a luzinha do forno e fica olhando se já está na cor certa, se está dourado. De quando em quando ela abre o forno e dá uma espetadinha. Ainda está cru, deixa mais um pouquinho. Mas não fica preocupado, porque ela vai olhando. Quando chega na cor certa, ela abre a portinha do forno, pega lá de dentro, dá uma olhada, agora está gostoso. Tenha paciência, que eu estou olhando a tua vida. É tudo controlado. O fogo é controlado, a prova é controlada. Eu estou olhando. Não vai passar da hora de eu abrir a porta e te tirar do fogo. Dá glória ao Senhor, que a tua vida está no controle de Deus. Mas precisa do sabor e se manifestar. Eu preciso de você como menino crente, menina crente. Preciso de você como moço crente. Eu preciso de você como uma moça crente, o teu porte. Glória ao nome de Deus, como servos de Deus, como um bom trigo. Glória ao nome do Senhor. Aí, irmãos, veja, glória ao nome do Senhor. Acabou de fazer o bolo. Irmão, quem é a irmã que pega o bolo inteiro e dá para o filho comer? Ninguém faz isso. Tira uma forma e pega o bolo inteiro e põe na mesa e cada um vai lá e... Não faz isso. Ainda corta os pedaços. Santo Deus, não falou que estava pronto? Está pronto. Agora eu tenho que dividir teus pedaços. Se você tem fruto, se você é um bom trigo, se a minha obra está em ti, eu preciso dar um pedaço teu para o teu irmãozinho. Eu preciso que você ore por ele. Ele precisa sentir o sabor que está em você. Eu preciso de um pedacinho teu, para quando voltar os cultos, as reuniões da mocidade cheia, eu me usar de você com uma oração que liberta toda a mocidade. Eu preciso que você seja um músico fiel, meu jovem, que quando você tocar, o apartamento de cima, de baixo, receba virtude. Eu preciso de um pedacinho teu. Glória ao nome de Deus. Então receba aqui os condimentos vindo de Deus. Glória ao nome do Senhor. E nunca se conforme de, eu sou fraco mesmo, eu aceito isso aqui, eu vou viver desse jeito, ninguém me muda, é o meu jeito, é o jeito que eu nasci. Não faça isso, porque o pacote, quando vai fazer o bolo, que mistura açúcar, ele é doce em cima, ele é doce embaixo, ele é doce no meio, ele é doce do lado, ele é doce do outro. Se colocar chocolate, ele fica chocolate em cima, chocolate embaixo. Se cortar na ponta da forma é chocolate, se cortar do outro é chocolate. Você é crente de todo jeito, na tua casa, na escola, no trabalho, na viagem, lá no litoral, aonde você for, os meus olhos estão te vendo. Não vou deixar o inimigo te vencer. Receba esta palavra e o meu temor te visitará aí na tua casa. Glória ao nome de Deus. Seja trigo, porque se fores trigo, você terá proveito. E para terminar, que a hora já foi, glória ao nome do Senhor. Aí me veio a memória, a lembrança também. E como contei para os irmãos da minha saudosa mamãe, que lá nos anos 70, nós tínhamos quintal grande, e a mamãe, ela dava café da tarde. Hoje quase não usa muito, né? Mas no nosso tempo tinha o café da tarde, café da tarde, punha a mesa, pão, bolo, as coisas que Deus preparava para tomar o café da tarde. E a gente, criança, comia, e em casa, no fundo do quintal, era um terreiro de terra, assim, com as árvores, e quando acabava o café, ficava aquelas migalhinha de pão que corta da faca, ficava sobre a toalha, e a mamãe ia lá no quintal e chacoalhava a toalha, só aquelas migalhinhas, chacoalhava as migalhas,
E os passarinhos que estavam na árvore, no telhado, desciam para comer as migalhas de trigo. Se você for trigo, o inimigo pode te moer, a ponto de falar: acabei com ele, só ficou migalha, mas vai ser migalha de trigo. Aleluia! Ainda vai servir para Deus se usar de ti. Aleluia! Moço tentado, moço que o inimigo está te arrastando, em nome do Senhor Jesus, hoje sinto o poder de trigo na tua vida. Você tem valor. Aleluia! Não desista, mesmo que sejam migalhas, mas se forem migalhas de trigo, servirá. Você não pode ser um trigo que não tenha valor. É a palavra que Deus nos manda neste domingo pela manhã. Que o Senhor visite a nossa mocidade que está em casa, nossas crianças que estão lá ouvindo a palavra. Não temam, a tua luta está sob o controle de Deus. Não vai passar da hora de Deus te libertar. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus.